O tema é a desobediência civil. Mas para que a gente entenda isso solidamente e não levianamente, é preciso retroceder aos princípios, é preciso retroceder à teoria, né? Então vamos começar por falar de ninguém menos que Deus, né? Deus, ao criar o universo, ele criou também aquilo que se chama a lei eterna. O que é a lei eterna? É a lei pela qual, segundo a qual, ele mesmo governa o universo, certo? Ele mesmo é um produto da razão de Deus, da inteligência de Deus, essa chamada lei eterna. Ele governa tudo com essa lei eterna, desde os astros até os átomos, desde o grão de areia até o homem. Mas, no bojo desta lei eterna, há uma parte que é destinada só para os homens. E esta parte que é destinada só para os homens é o que se chama lei natural, né? Vocês já devem ter alguma vez ouvido falar de lei natural, né? Então, eu vou tentar aqui explicar isso da maneira mais simples possível. Mas a lei natural é a parte da lei eterna, segundo a qual parte, segundo a lei natural, ele rege os homens. É a parte da lei eterna feita para os homens. Há de haver uma parte da lei eterna feita para os anjos, há de haver uma parte da lei eterna feita para os animais, outra para os vegetais e assim sucessivamente. Para os homens é o que se chama lei natural. Quem ouvisse pela primeira vez isso, poderia pensar que se trata de algo religioso, tá certo? Eu comecei falando de Deus, né? Então, se trata de algo religioso. Não, não é. É algo metafísico, é algo filosófico. E muito antes que Cristo, muito antes não, mas antes que Cristo aparecesse na Terra, se encarnasse, já os filósofos pagãos sabiam da lei natural, né? E o que mais se destacou na definição da lei natural, dando uma definição quase que perfeita, antes de Cristo mesmo, foi o romano chamado Cícero. Não sei se vocês já ouviram falar em Cícero, Caio Túlio Cícero, né? Um grande filósofo, né? E ele deu uma definição fabulosa de lei natural. Ele disse assim: não há uma lei para hoje e uma lei para amanhã. Não há uma lei para os gregos e uma lei para os romanos. Há uma só lei. E esta lei foi elaborada e promulgada por um Deus. Lembremos que ele era politeísta, né? Ou seja, ele acreditava em vários deuses. Ele achava que um Deus fez essa lei. Nós sabemos que só há um Deus, logo, é este único Deus que fez esta lei. Essa é a definição precisa de lei natural. É uma lei que vale para todos os tempos e para todos os lugares. Todos os lugares, né? E ele acertou. Não é para ontem, não é para amanhã. Não é para os romanos, não é para os gregos. Nós podemos acrescentar, não é para os africanos, não é para os judeus, não é para os brasileiros, não é para ninguém. É para todo mundo, tá? E essa lei é permanente. Enquanto houver homens, ela vale. Tá certo? Bom. Mas aí surge um problema. Se nós virmos o Código, a Constituição, o conjunto de leis brasileiras, é uma, né? E se virmos a Constituição, o conjunto de leis norte-americanas é outro, o francês é outro, o russo é outro, o iraniano é outro, o da Arábia Saudita é outro, né? Então, como se concilia essa diversidade de leis que existe entre tantos países com uma lei que seja única? Pois bem, já disse que esta lei natural é parte da lei eterna e foi Deus quem criou. O que os homens criam é o que se chama lei humana positiva, tá certo? Lei humana positiva. A lei natural, só para dar um exemplo, diz assim: não mata, não matar, certo? Isso é parte da lei natural, não matar. Mas a lei positiva pode punir esse não matar, ou firmemente com a pena de morte, ou pode punir com a prisão perpétua, ou pode não punir nada, como é no Brasil, que é um estado indefeso, tá certo? Hoje o sujeito é um serial killer, né, fica 6 anos e volta a matar, né?
Mas, então, esta variedade é o que se chama lei humana positiva. E qual a relação desta lei humana positiva com esta lei que vale para todos os tempos e para todos os lugares? Se a lei humana está de acordo com a lei natural, então ela é uma boa lei, mesmo que seja variado. Por exemplo, a punição para o assassinato pode ser pena de morte ou prisão perpétua. São duas boas leis, tá? Agora, não punir o assassino é uma má lei. Logo, no Brasil, a lei quanto ao assassinato é uma lei que não se coaduna com a lei natural, que proíbe terminantemente o assassinato. Claro que não proíbe a legítima defesa, nem a morte, você causa a morte do inimigo numa guerra, isso não é proibido. Mas o assassinato puro e simples. E assim para todos. Por exemplo, se nós queremos um resumo do que é a lei natural, são os 10 mandamentos que Deus escreveu nas tábuas no Monte Sinai para Moisés. Aquele é o resumo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não é isso? Pois bem, os 10 mandamentos são uma sinopse, um resumo, uma suma da lei natural. Pois bem, antes de prosseguir, há sempre a objeção, mas como é que nós sabemos que existe essa lei natural? Deus não apareceu para cada um de nós e disse, olha, a lei natural é essa. Ele não fez isso. É que quando ele cria a nossa alma, ele já imprime na nossa alma uma coisa, um hábito, uma espécie de hábito intelectual que nos faz capazes de captar a lei natural. Demos um exemplo. A primeira vez que nós só conseguimos captar a lei natural a partir da idade da razão, 7, 8 anos. Por isso, aliás, é que é a idade em que se começa a confessar, né? Tá certo? A confissão começa aos 7, 8 anos, por isso, porque é a idade da razão. E, a partir daí, qualquer criança começa a ter condições de captar a lei natural. Então, quando a criança, pela primeira vez, mente para os pais, ela sente certa vergonha. Sente certa vergonha. Né? Hoje, a promiscuidade é grande, né? A devassidão é grande, mas quando eu era garoto, eu fui ver um filme, eu tinha uns 8, 9 anos, um filme e tinha um beijo na boca, assim, duradouro, né? E eu tapei os olhos. Isso é um pudor natural, tá certo? Quer dizer, eu já estava captando essa lei natural. Mas a criança, quando mente pela primeira vez aos pais, ela sente vergonha, na segunda sente menos, na terceira sente menos, né? É o que se chama, é o que Santo Tomás de Aquino chamava a cegueira da mente. De tanto pecar, você esquece a lei natural, tá certo? E aí a criança passa a ser uma mentirosa quanto mais, né? De tanto pecar sexualmente, a gente perde o pudor, tá certo? E então, continua, é a chamada cegueira da mente. Você já nem sabe que isso é proibido, mas isso é por causa do pecado original, tá certo? Isso é por causa do pecado original, não vou aprofundar isso. Mas o fato é que todos nós somos culpáveis se infringirmos uma daquelas leis que estão lá nas tábuas da lei de Moisés, tá certo? Se infringirmos qualquer uma daquelas, se mentirmos, se matarmos, se roubarmos, se não amarmos a Deus acima de todas as coisas, se não amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós estaremos pecando, né? Mesmo que não sejamos cristãos. O índio lá da selva do Amazonas, apesar do sínodo, ele está pecando também, tá certo? Ele está pecando. Quando o índio, um canibal, come o outro, ele peca mortalmente, tá certo? E não venham dizer, ele não recebeu a catequese, dane-se, tá certo? Ou seja, ele vai para o inferno direitinho. Então, é isso que o Cícero, lá antes de Cristo, captou, tá certo? Uma lei que é para todos os tempos e para todos os lugares. Depois, os teólogos cristãos, católicos, em particular Santo Tomás de Aquino, foram aprofundando e chegaram a essa conclusão que eu acabei de expressar, né, de explicar. Todos nós, a partir da idade da razão, temos capacidade de captar a lei natural e se
pela contumácia do pecado. Nós acabamos por esquecer que isso não é pecado, isso não nos livra de ser pecadores, certo? Bom, isso tem importância máxima na relação de cada um de nós com a sociedade, tá certo? Porque as leis humanas positivas são sociais, não são individuais, certo? Eu não estabeleço minha própria lei. Eu vivo num país sob um conjunto de leis que eu não estabeleci, tá certo? Enquanto a sociedade era cristã, como dizia Leão XIII, as sociedades se regiam pela lei do Evangelho, certo? Então, apesar da variabilidade das leis de cada nação cristã, na cristandade, né, na Idade Média, etc., apesar dessa variabilidade, na França havia certo corpo legal, certo corpo de leis. Na antiga Alemanha era uma multiplicidade de reinos, havia também corpos legais, na Espanha diferentes e tal, mas todos eles, de um modo geral, respeitavam a lei natural, certo? Eram leis diferentes, todas elas condizentes com a lei natural. Claro que também eram condizentes com o que se chama a lei divina positiva, que é a lei da igreja. Tá, mas eu não vou falar disso agora, tá? Não vou fazer teologia, digamos. Eu vou fazer aqui filosofia para que a gente entenda o que seria desobediência civil. Bom, e se nós, cada um de nós católicos, cada um de nós que sabemos disso, cada um de nós que sabemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que devemos não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, se nós vivemos numa sociedade cujo corpo legal, cujo corpo de leis infringe essas leis que fazem parte da lei natural. Como devemos agir? Como devemos agir, né? A resposta vai variar muito se somos católicos, se somos liberais, se somos comunistas, vai variar, tá certo? Os comunistas não vão reconhecer a lei natural, os liberais também não, tá certo? Os liberais só estão interessados em não obedecer o imposto que você, se for escorchante. Sua visão se limita ao econômico, né? Pois bem, então eu vou recorrer ao que diz Santo Tomás de Aquino sobre isso. Diferentemente de todas as outras camadas sociais, o cristão, o católico, ele é, antes de tudo, um pacífico, tá certo? Um pacífico. Ele é capaz de, mesmo diante de uma lei econômica iníqua, de uma lei econômica injusta, de uma tributação escorchante, de impostos impagáveis, ele tenta pagar. Por quê? Para não causar escândalo, tá certo? Para não ficar contra o corpo de leis, porque as leis relativas ao econômico, à parte econômica da sociedade, elas são importantes. Mas se você vir bem, elas não estão nos 10 mandamentos. Elas estão na lei natural, mas não são os principais artigos da lei natural, tá? Então, diz Santo Tomás, uma lei injusta no campo econômico, nós devemos tentar pagar, sabe? Mesmo que o imposto seja abusivo. Claro, se não tivermos dinheiro para pagar, não pagamos, e pronto. Não é isso? É óbvio, né? Logo, Santo Tomás que dizia que aquele que tem fome, se ele pegar algo no supermercado para comer, ele mesmo ou seus filhos, ele não só não peca, como está plenamente justificado, tá certo? Então, o mesmo homem que diz isso, tá? Que o roubo famélico por fome não é roubo, tá certo? E que você tem o direito de roubar, ele mesmo diz que nós, diante de leis econômicas injustas, devemos esforçar-nos por pagar. Em prol de quê? Em prol da paz social, e já que essas leis econômicas injustas não são parte dos principais artigos da lei natural, que são os 10 mandamentos, certo? Mas, se nós vivemos num país
que tem o divórcio, por exemplo. Tá? É parte da lei natural a indissolubilidade do matrimônio, certo? A gente pensa que a indissolubilidade do matrimônio é algo relativo tão somente ao catolicismo. Não é verdade. Não é verdade. O mundo inteiro, se casa, está obrigado a não se separar. Em particular, se ele prometeu a Deus, a Buda, a alguém, entendeu? Prometeu que a indissolubilidade. Quando ele disse sim, na miséria ou na riqueza, então sim, juntou. Isto é o chamado casamento natural. E o casamento natural é indissolúvel, tá certo? É indissolúvel. E se vivemos num país, como aliás todos os países do mundo hoje, em que há o divórcio? Esse é um exemplo, certo? Vejam que a o matrimônio, ele existe desde Adão e Eva para ser indissolúvel em prol dos filhos, certo? O casamento, ele visa principalmente a proliferação da espécie humana, da raça humana, do gênero humano, e para a educação dos filhos. É para isso que serve o casamento. Fazer filho e educá-los. É isso, para isso que serve o casamento. Por isso é que ele é indissolúvel. Por isso é que ele é indissolúvel. Certo? Por isso é que insistir, como hoje se insiste, acabou o amor, então acabou o casamento, e os filhos? Tá certo? Se os filhos são o fim primeiro. Pois bem, e o que faz um católico, um cristão, diante de uma sociedade em que há o divórcio? Ou uma sociedade que aprova o aborto, certo? O aborto infringe, obviamente, o artigo da lei natural que diz não matar, tá certo? Com o agravante de que isso é o assassinato da criatura mais indefesa que possa haver, certo? A sociedade atual nossa é tão doente que se nós pisarmos ou comermos um ovo de tartaruga protegida, nós vamos presos, tá certo? Mas se matarmos a criança que está no ventre da mãe, não é isso? Bom, então o que faz o cristão diante disso? Outra coisa, o matrimônio é um matrimônio, obviamente, entre homem e mulher, já que o fim do matrimônio é a procriação. O que diz Deus a Adão e Eva? Crescei e multiplicai-vos, não é isso? Imaginem como dois gays vão crescer e multiplicar-se, né? Isso seria fantástico, não é isso? Pois bem, não pode. Logo, o casamento gay é contra a lei natural, certo? E nós vivemos numa sociedade em que se aprova o casamento gay. Hoje vocês sabem que o STF aprovou a criminalização da homofobia. Isso é um absurdo sem tamanho. Primeiro que homofobia não quer dizer ódio ao homossexual, mas medo de homossexual. Fobia é medo e não ódio. Eles não sabem nem a etimologia da palavra e querem legislar. Então, ou seja, se eu disser isso que eu acabei de dizer, como está sendo filmado, eu posso ser processado, certo? É isso que é a criminalização da homofobia. Pois bem, o que devemos fazer diante de tais infrações à lei natural? Qual a nossa postura? Né? É a desobediência civil, exatamente. É o limite que nós não podemos conceder. Nós podemos, em prol da paz social e da nossa própria paz, para não sermos presos por sonegação de impostos, pagar o imposto. Mas um médico não pode praticar um aborto, certo? Nós não podemos, um padre não pode casar dois gays. Não pode. Isso é um absurdo, tá certo? A igreja não pode consentir na separação de um casal, a não ser por razões graves que estão justificadas nos códigos canônicos, certo? Não pode. É isso que se chama desobediência civil. É isso que se chama. Claro que este termo desobediência civil não o criei eu, nem nenhum católico, nem
este termo começa pela esquerda. A esquerda é que começa a falar em desobediência civil, certo? Mas no nosso caso é muito mais aplicável, que eles estão desobedecendo. Nós adoramos obedecer às leis, mas há um limite para nós, né? São Tomás pergunta assim, em sua Suma Teológica, se para nossa salvação eterna, e é isso que importa, nossa salvação eterna, ao fim e ao cabo, é preciso que a todo momento nós confessemos a fé, a todo momento nós defendamos a fé externamente. Ele diz não, a todo momento não, você não precisa a todo momento, mas há momentos em que, se você não o fizer, se você não defender a fé, ou você contribui para o ultraje a Deus, por exemplo, ou para a perda da fé de algum próximo, certo? Você não defende a fé, aquele ali diz, esses caras são os frouxos, né? Entendeu? Então também não vou ser católico. Você deixa de converter alguém, você faz com que alguém perca a fé. Esses momentos são cruciais, né? E não é à toa que foi nesses momentos, foi em momentos assim, que atuaram os nossos mártires. O que são os nossos mártires? Aqueles que se negavam a acender um incensozinho a falsos deuses, certo? O único Deus que a gente deve adorar é o Deus verdadeiro. Ora, o imperador queria obrigar os primeiros cristãos primitivos, os imperadores romanos, a acender seus incensozinhos aos falsos deuses do panteão romano. É muito interessante a história de Santa Teodora e São Dídimo, né? Santa Teodora era uma princesa virgem de Antioquia, de uma beleza extraordinária, né? E ela era uma das poucas princesas, ou príncipes, ou reis, rainhas, que não queria acender o incensozinho, certo? Então o imperador mandou que um centurião a fosse convencer. Esse era Dídimo, o centurião Dídimo. E se ela não concedesse, se ela não anuísse a acender o incensozinho para os falsos deuses, ela seria morta. Então, lá foi Dídimo, né? Foi Dídimo tentar convencê-la. Só que ao chegar, deparou com uma mulher lindíssima, se apaixonou na hora e disse, não, você acende um incensozinho aí, depois a gente foge, entendeu? É só para você não morrer, depois a gente casa e tal. E ela, nada. Ela era uma cristã, né? Nada. Aí volta Dídimo e diz ao imperador, ela não quer. Volta de novo, dizer que ela vai morrer, e ficou nisso, até que o imperador decretou a prisão e a morte na arena para ser comida pelos ursos de Teodora, da princesa Teodora, de Antioquia. E então Dídimo disse, se é assim, né, eu me caso com você em plena arena. E eles fizeram o casamento, a boda deles foi em plena arena, indo para a boca dos ursos, tá certo? E por que ela não acendia esse incensozinho? Aliás, quando eles foram morrer na boca dos ursos, vários espectadores saltaram das arquibancadas para a arena para ser comidos também pelos ursos. Essa é uma das histórias mais bonitas de mártires cristãos. Bom, mas por que é que a linda princesa de Antioquia não queria acender? Porque acender um incenso para falsos deuses fere a lei natural. Não adorarás outros deuses, senão o verdadeiro Deus. Não é isso? Ou seja, infringia o maior dos mandamentos, o maior dos artigos, o mais importante dos artigos. E isso ela não podia conceder. Ela podia conceder ao imperador uma série de coisas. Quer tributar-me? Quer escochar-me com impostos, tributos abusivos? Faça-o. Mas não me obrigue a acender um incensozinho a falsos deuses, ao panteão pagão. Né? Pois bem, e essa é a história dos mártires. Há 1000 histórias de mártires em torno da questão da lei natural. Por exemplo, eu esqueci o nome, mas era um negro africano da corte de um rei, né? E essa corte era
majoritariamente homossexual. E queriam obrigá-lo a fazê-lo, né? A participar das orgias e tal, homossexuais. E ele se negou, ele e uma série de... foram todos crucificados. Foram crucificados porque não quiseram, não aceitaram desobedecer a lei natural, que impede esse tipo de coisa, certo? Pois bem, isso é a desobediência civil. Nós estamos no Brasil num momento muito estranho. À primeira vista, nós podemos dizer que estamos bem. Um governo de direita está aí, não é? Nós derrotamos a esquerda. Mas a esquerda não é boba. E vejam, há que distinguir quanto à esquerda em duas... Um dos erros nossos, um dos erros mais graves, é achar que todo mundo é comunista na esquerda. Esse é um dos erros mais primários que existem. Maduro é comunista. Fidel Castro é comunista. Mas Obama não é comunista. Tá certo? Lula pode ser comunista, sei lá, o que o Lula, não sei o que ele é. Acho que é uma ofensa aos comunistas dizer que ele é comunista. Sei lá o que ele é. Bom, mas tá, há comunistas no Brasil, sem dúvida. O Zé Disseu é um comunista. Mas dizer que Fernando Henrique Cardoso é um comunista é um absurdo. É porque há duas linhas revolucionárias que divergem a partir da década de 60. Uma, né, quer manter a luta de classes, quer continuar com a ideia da ditadura do proletariado, da fase de transição socialista para o comunista. Isso é a esquerda tradicional. É o caso de Maduro, tá certo? É o caso ou daquele gordinho coreano lá, né? Kim Jong-un. Que é essa coisa aqui. Como é que é? Kim Jong-un. Kim Jong-un, pronto. Esses são comunistas. Mas não dá para dizer que um Obama ou a Hillary Clinton são comunistas. Não são. Entendeu? Não são. São o que eu chamo marcusianos. Tá certo? E esta revolução que eu chamo marcusiana, isso vem de um neomarxista chamado Herbert Marcuse, não sei pronunciar, ele era alemão, naturalizado norte-americano, que na década de 60 escreveu 2 livros que inauguram essa revolução. Um é Eros e Civilização e o outro é O Homem Unidimensional, em que ele mistura marxismo com freudismo, e o comunismo dele é uma grande orgia, tá certo? Ou seja, vale tudo, é a permissividade sexual geral, hein? É proibido proibir. É proibido proibir, menos... É proibido proibir, como é que ele dizia? Tolerância total, menos com respeito àquele que é contra a gente, né? Essa era a tolerância de Marcuse. É um tirano, é uma tirania. E é esta tirania que é hoje financiada internacionalmente pelos Soros da vida, George Soros, tá certo? A George Soros já não interessa a Lula, entendeu? Isso aí não interessa. Interessa isso que nós estamos vendo, que é a ideologia de gênero crescer, o aborto crescer. Vocês sabem que nos países comunistas não havia ideologia de gênero de jeito algum. E os homossexuais eram mortos, tá certo? Isso é tradicional, né? Hoje não. Agora, hoje a esquerda comunista mais tradicional, como está acuada, ela acaba por aderir a essas coisas também, tá certo? É uma maneira de ela sobreviver. Aí você vê um pessoal que você não sabe o que é, né? Se é Ivan Valente ou Jean Willis. Você não... Né? É difícil dizer o que é um pessoal, né? Mas em alguns lugares, por exemplo, olha que interessante, há 2 anos, um ano e meio, na Grécia se votou a ideologia de gênero no parlamento. Só 2 partidos votaram contra, o Partido Conservador e o Partido Comunista Grego. Olha que interessante. Perderam. Mas o Partido Comunista Grego é o comunista raiz, né? Tá certo? Ele é o comunista raiz. O que hoje manda no mundo é a Revolução Marcusiana, né? O que está havendo na Europa, aliás, é uma maluquice, porque você junta ideologia de gênero com Islã. E, bom, isso vai explodir um dia, né? O Islã serve para várias coisas, né? Aquela imigração muçulmana. Primeiro, é mão de obra barata, tá? Segundo, acaba com o que resta de cristianismo ali, tá certo?
São as duas funções que cumprem isso. E eles estão seguros de que eles acabarão por assimilar o Islã, depois de eles fazerem a tarefa de acabar com o cristianismo, tá certo? Eles assimilam a sociedade permissiva com ideologia de gênero e tudo. Não sei se assimilam mesmo, acho difícil, mas é isso que manda hoje no mundo. Então vejam que interessante o que está ocorrendo no Brasil. Nós tivemos 12 anos de governo de PT, não foi isso? Eu estou errado? 12 anos? Pois bem. É sob o governo Bolsonaro que eles estão tendo as maiores conquistas. A criminalização da homofobia é um dos ataques mais sérios que nós já sofremos aqui. Muito mais sério. Enquanto houve governo do PT, a gente conseguia derrubar essas coisas. Você lembra? Não aprovou o aborto, ideologia de gênero não passava, e agora está passando. Isso é um balão de ensaio. Eles soltam a criminalização da homofobia. Qual é o próximo passo? O Sindicato Nacional dos Professores e um grupo LGBT, não sei de onde, se uniram, e agora o Barroso tem nas mãos, o ministro Barroso, né, o pedido para liberar o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Ora, se você é contra isso, você cai na criminalização da homofobia, você é criminalizado. Então você vê, debaixo de um governo de direita, nós estamos tendo o avanço revolucionário que não tivemos sob os governos de esquerda. Então, veja, vamos supor alguns cenários, vamos imaginar alguns cenários. Patentemente, a Liga Cristo Rei está crescendo no Brasil. O CDB é um dínamo, tá certo? Essa Liga Cristo Rei vai ser fantástica. Aliás, está todo mundo obrigado aí. Comprem já o negócio, né? Vamos ter personalidades internacionais importantíssimas, né? Ou seja, isso há 3 anos, o CDB eram 6 garotos, entendeu? Era uma coisa ínfima, não é isso? Se reunia ali na Toca de Assis, uma coisa... Olha a potência em que se está tornando hoje o CDB e a Liga em consequência disso. Mas imaginem que agora o STF aprove a ideologia de gênero na escola, no currículo escolar. O que nós teremos? Nós teremos dentro de 4, 5 anos toda uma geração ideologizada com a ideologia de gênero. Eu me lembro, eu estava com o Bruno num restaurante e vimos uma cena lá, ele expressou a seguinte frase, né? Nós chegamos 10 anos atrasados. Pois é, mas agora a coisa se acelera, entendeu? O que é que pensou essa gente? Bom, ganhou a direita, então nós vamos por baixo. Não é só que o STF está acelerando as coisas, é que antigos aliados nossos aderiram a isso. Por exemplo, os pastores protestantes. Eles estão todos a favor da criminalização da homofobia. Os deputados. Entendeu? Ou seja, nós não temos nem maioria dentro do bloco do governo. Tá certo? Dentro do bloco do governo. A pobre da Cris está numa selva, sozinha lá. Tá certo? Bom, então nós estamos numa encruzilhada. Ou nós ficamos esperando o nosso crescimento e tal, enquanto eles veem o seu trabalho de sapa, tá certo? Formando gerações dentro da ideologia de gênero, como acontece hoje na Espanha. Hoje na Espanha há uma forte resistência a tudo isso. Lá um homem chamado Ignacio Arzuaga, que é um herói, é um valente, tá certo? Ele realmente é um homem de uma coragem, eu acho que é o homem mais corajoso que eu já vi, Ignacio Arzuaga. Não, o Lucas é o primeiro, Ele protestou lá, né? Não, o Lucas é o primeiro. Mas depois do Lucas, o Ignacio Arzuaga é o homem mais valente que eu conheço, né? Mas começaram tarde, tá certo? Começaram tarde. A Espanha, que foi o país mais católico que houve, né? Uns dizem que foi a França, eu acho que foi a Espanha. Hoje é o país em que a ideologia de gênero mais penetrou na Europa. A Espanha. O Lucas pode me confirmar que ele esteve lá.
É impressionante. Eles agora conseguiram um partido lá, mais católico, chamado Vox, né? Mas tiraram só 2 milhões de votos, entendeu? Já não tem peso para contrapor. Então, são heróis, mas que começaram tarde, tá certo? Eles perderam o bonde da história, né? Eles não tiveram o timing correto. Então, eles hoje têm de lutar com um heroísmo imenso, mas em condições horrorosas. Nós ainda não estamos assim. Nós não estamos assim ainda. Nós ainda temos uma maioria da população, creio eu, contra essas porcarias, tá certo? Imagino eu. E isso se expressou até na eleição do Bolsonaro, tá certo? Lembremos-nos que uma das principais bandeiras de Bolsonaro era contra isso, tá certo? Era contra a ideologia de gênero. Bom, então isso quer dizer que nós ainda temos uma massa social, um caldo social, caldo de cultura social, que ainda nos é favorável. Mas a revolução, espertamente, está solapando esse mesmo momento em que ganhou a direita, em que temos um governo de direita, está solapando e está conseguindo, está tendo conquistas que os próprios governos de esquerda nunca tiveram. Certo? Pois bem, é a hora de os católicos dizerem basta, tá certo? Nós temos de desobedecer isso e dizer que estamos desobedecendo, tá certo? Nós temos de dizer claramente que somos contra a criminalização da homofobia, que somos contra a ideologia de gênero. Temos de dizer claramente, se somos 50 mil, o que eles vão fazer? Prender 50 mil? Tá certo? Não é possível. Então, ou nós marcamos agora a posição e conseguimos atrair essa massa eleitoral que votou em Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro erguendo essas bandeiras, ele agora está meio caladão, né? Mas erguendo essa bandeira. Ou nós atraímos, servimos de atrativo a isso, ou nós vamos perder o bonde da história tal como se perdeu na Espanha, tá certo? Daqui a 4, 5, 6 anos, nós perdemos a guerra completamente, e já não haverá volta, tá certo? Já não haverá volta. E não se trata já de comunismo versus direita. Se trata desta revolução aí, permissiva, tá certo? É uma revolução que quer transformar o homem em não homem, tá certo? Os comunistas ainda consideravam os homens no sentido de ser humano, tá certo? Ainda consideravam os homens. Esta não, né? Você vê um Leonardo Boff, ao assinar a Carta da Terra, dizer o seguinte: parece que o homem vai desaparecer da face da Terra. Que bom. Bom, isso é fantástico, né? É a espécie dele, né? Entendeu? Uma vez uma moça disse, assim, meio... eu não quero mais saber de homem, agora eu só vivo com os meus gatos, né? Eu disse, bom, mas o homem é da sua espécie, né? Entendeu? Ou seja, essa revolução está rebaixando o homem à condição de sub-homem, tá certo? De sub-homens. Hoje há pessoas que fazem sexo com árvore, com pedra, com terra, entendeu? Isso é fabuloso. No Canadá foi aprovada a lei da zoofilia. Lá pode ter relações legalmente com animais. Só não pode violentar o animal, coitadinho. Mas se for carinhoso e tal, dá, né? É verdade. Na França já foi aprovada a pedofilia. Lá já se pode fazer sexo com criança se a criança permitir. Mas como? É uma criança. Ela não tem igualdade de condições intelectuais, emotivas, volitivas que um adulto, tá certo? O adulto vai engabelar a criança de qualquer jeito. Bom, lá no Canadá, há uma mocinha que luta contra o aborto, está presa há 2 anos, só por dizer que é contra o aborto. E é isso que eles querem fazer no Brasil, sob o mesmo governo de direita. E eles têm poderes que nós nem imaginamos, né? Poder, né? Tá certo? O que eles são... Lembre-se do que houve na Argentina.
a maioria dos parlamentares era contra o aborto. O presidente era contra o aborto, Macri. Aí o FMI disse, não lhe damos empréstimo se você mantiver a posição, então muda, né? Ou seja, há todo um jogo de chantagem internacional, econômica, né? Que faz isso, que faz com que, por exemplo, os pastores que estão no Congresso Nacional hoje sejam a favor da criminalização da homofobia. Tá certo? Com argumentos estúpidos. Matar um homossexual, mas quem está falando de matar? No Código Penal nosso já é proibido matar, não é? Tá certo? Homossexual ou não homossexual. Não é isso? Você não pode sair espancando um homossexual porque é contra o Código Penal. Não é isso? E, aliás, é contra a lei natural. Né? Você sair espancando alguém. Ou seja, não se trata disso. Então, essa história de homofobia como ódio, não é isso. O que eles querem é penalizar quem esteja dizendo coisas como as que eu estou dizendo aqui. É isso que eles querem. E esse é o balão de ensaio para aprovar a ideologia de gênero no ensino. E daqui a 5, 6 anos nós estamos derrotados. Acabou-se. Então é a hora da desobediência civil. Isso custa, porque não é fácil, né? Desobedecer à lei, não é fácil. Nós somos católicos, somos pessoas de índole obediente, nós não somos desrespeitosos da lei, né? Nós gostamos de obedecer à lei, nós gostamos de acatar a autoridade. São Paulo e São Pedro diziam, respeitem a autoridade, porque eles têm a espada para a vindita de Deus, ou seja, para a vingança de Deus, para punir o mal, tá certo? Então nós somos, em princípio, contra todos os outros, nós somos, por princípio e em princípio, nós somos respeitadores da autoridade, respeitadores da lei, mesmo que não sejam católicos, né? Nós somos respeitadores. Agora, o que nós não podemos é vender a alma de nossos filhos em troca de uma covardia, tá certo? Hoje, vocês que são jovens, amanhã terão filhos, e seus filhos estarão ideologizados pela ideologia de gênero, tá certo? Hoje, não resistir, hoje não desobedecer civilmente, é entregar nossos filhos, a próxima geração, aos demônios, tá certo? E aí não há nada que se possa fazer. Pode crescer CDB, pode crescer Liga Cristo Rei, que não adianta, porque já era, tá certo? Você tem uma renovação em que o que nos resta de sanidade no Brasil e que fez com que se elegesse Bolsonaro, isso é que restava de sanidade, né? Eu não amo o Bolsonaro, mas votei nele, claro, porque para impedir o pior. Muito bem, isso vai se perder, porque isso em 5, 6 anos se perde. Tem o exemplo da Europa. Espanha, hoje, é o país mais ideologizado pela ideologia de gênero. A Inglaterra é ideologia de gênero. Agora, no aeroporto, se dizia senhores e senhoras, embarque, não sei o quê. Agora está proibido. Não se pode dizer senhores e senhoras, porque está proibido na Inglaterra. Isso junto com o prefeito que é muçulmano de Londres, né? Isso é fantástico, né? Não é fantástico? Os países nórdicos, todos, Dinamarca, Noruega, por exemplo, se chegar um casal de gays, a um padre ou a um pastor protestante, isso case-nos, e ele se negar, ele é expulso da sua diocese. E vocês têm dúvida de que eles querem chegar a fazer isso aqui? Eu não tenho a menor dúvida. É isso que eles querem, tá certo? Pode ser religioso à vontade, desde que case os gays, tá certo? Toda a Europa está devastada. Toda a Europa. A única resistência que há na Europa é a Polônia e a Hungria, tá certo? A Hungria, o presidente Orbán, é um calvinista respeitoso da Igreja Católica e tal. Mas na Polônia, que é um país cristão, católico, se pôs sob Cristo Rei e tal, agora, há um mês, houve a primeira passeata gay lá, do orgulho gay. Que vocês vejam a pressão internacional enorme sobre a Polônia. Tá certo? Pois bem, estamos nessa encruzilhada. Nós temos duas saídas. Ou, mediante a desobediência civil, resistir a isso. A vitória nunca é nossa. Se vencermos, será Deus quem vencerá.
e nos terá utilizado por instrumento, né? Tem aquela belíssima canção, né? Non nobis Domine, ou seja, não a nós, Senhor, mas só a teu nome da glória, né? É algo assim, porque quem ganha as batalhas é o Senhor dos Exércitos. Nós somos seus instrumentos. E se ele quer que nós percamos, que percamos. Bom, então, uma alternativa é essa. Vamos para o combate. Desobediência civil, dita claramente, certo? A outra é esperar que a ideologia de gênero vença como pelo trabalho de sapa da revolução, tá certo? Que é o que está havendo. Eu só gostaria de insistir o seguinte: se nós olharmos retrospectivamente para a década de 1960, sob o regime militar, o regime militar o que fez? Tirou as armas da esquerda, certo? Pôs a esquerda na ilegalidade. Mas o que fez a esquerda? Sob a anuência dos próprios militares. Fez o seu trabalho fincado sob dois alicerces. Primeiro, nunca perder a face própria. Nós somos comunistas e não somos outra coisa. E a segunda, atos heróicos. Atos heróicos. Esse duplo alicerce é que fez com que a esquerda acabasse chegando ao poder com Lula, depois de 2 décadas e meia, 3 décadas, certo? Ou nós fazemos algo semelhante, ou nós já estamos derrotados, tá certo? Ou já estamos derrotados. Então, é a hora de não ter medo. Por quê? Porque o que está em jogo não somos nós, são os nossos filhos, certo? É uma geração que vem por aí e que certamente se corromperá. Eu, em 2003, eu vivi um tempinho na Espanha, né? É impressionante a decadência de lá para cá, de 2003 para cá, tá certo? É impressionante, é uma coisa alucinante. Parece que é outro mundo, sabe? Aquele mundo de 2003 que já era ruim, esse acabou, é outro. Por quê? É o trabalho da ideologia de gênero. Se podemos resumir tudo, é a ideologia de gênero, certo? Tudo mais se encaixa nisso, fora o aborto, tá certo? São as duas bandeiras centrais dele, né? Claro, com o aborto vem também a eutanásia, vem... Vocês sabem que na Europa se matam velhos e doentes hoje, tranquilamente, né? Tudo isso vai chegar ao Brasil, não tenho a menor dúvida. A única chance é se nós formos heróis. E o heroísmo implica agora a desobediência civil. Ou isso, ou já jogamos a toalha. Obrigado.